Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar de uma coisa um pouco mais leve. Gente, porque tá difícil, né? Os vídeos de ultimamente tá sendo tudo sobre, né? Assim, assuntos bem pesados, polêmicos, enfim. Vamos, no vídeo de hoje, falar sobre uma história de amor? Vamos falar neste vídeo sobre a rainha Elizabeth e o seu príncipe, o príncipe Philip, né? Que foi uma verdadeira história de amor, vamos, né, combinar. Então, olha só, ontem, dia 9 de abril, foi o aniversário de morte do príncipe Philip, tá? Ontem aconteceu bastante coisa. Tanto, né, aniversário do príncipe Philip de falecimento, e também é aniversário de 19 anos do casamento do príncipe, então, né, príncipe Charles com a Camila, né? Então, ontem foi um dia, assim, com bastante notícia sobre, ok? E eu decidi fazer o vídeo sobre o príncipe Philip e a rainha Elizabeth, porque né? Acho que é legal a gente recordar. E querendo ou não, é uma história de amor, né? E que é um casamento, assim, que, nossa, quantos anos de casado eles ficaram? Não sei, muitos anos, né? Uns 30, 139 anos? Não sei, deixa eu ver. Enfim, e outra coisa que aconteceu também ontem, que foram apresentadas fisicamente as notas novas, né, de libras com o rosto, né, do rei Charles. E eu quero fazer um vídeo especial sobre isso, porque é bem interessante, algumas informações sobre, tá bom? Então, vários assuntos aí pipocando, mas eu tinha que escolher um, né? E aí o vídeo de hoje é sobre isso, ok? Muitas pessoas me perguntando se tem alguma notícia da Kate, alguma notícia né, do tratamento, tanto da Kate como do rei Charles. Não tem nenhuma notícia sobre, tá? Realmente tá totalmente assim, fora, né? Assim, a Kate não tem nenhuma notícia dela. Hoje o príncipe William fez um evento, acho que ele foi encontrar o time de futebol, tá? O time de futebol feminino. E pelo que eu vi bem rápido hoje nas notícias, ele estava presente em um compromisso na agenda real dele. Então ele tá trabalhando, tá tudo, né? A vida tá seguindo em frente. O próprio rei Charles, né? Como eu disse, então, ontem ele recebeu na parte da manhã, eu acredito que no Palácio de Buckingham, a equipe lá do Banco Central, que se fala, o banco aqui de Londres, da Inglaterra, com as notas, né? E então, assim, ele tá bem, ele tá trabalhando, tá bom? Mas é isso, então vamos falar sobre sobre essa história aí de amor da rainha Elizabeth e do príncipe Philip, contar algumas curiosidades aí para quem não sabe, né? Essa história de amor, ela realmente vai ser eterna, né? Porque para quem vai conhecer a história, ou para quem já conhece, mesmo, né? Agora, né, depois que tudo, assim, os dois acabaram juntos mesmo, né, eles viveram uma vida toda juntos e agora estão descansando aí, né, aí juntos lá na capela de São George, que fica lá no castelo de Windsor, tá bom? Ali num lugarzinho, num anexo, né, que foi construído primeiro para que o pai da rainha Elizabeth fosse sepultado. Tá, como que acontece? Quando ele foi sepultado, ali embaixo do altar da capela de São Jorge, tem como que se chama? Seria um mausoléu? Não é um mausoléu. É como se fosse uma cripta. Isso, uma cripta. Abaixo o caixão, né? E embaixo do altar tem vários reis, tem várias princesas, príncipes ali enterrados, tá? E na capela de São Jorge, isso, tá? E aí o rei Charles, não, o rei George VI, o pai da rainha Elizabeth, ficou ali durante anos, tá, gente? Ficou ali, ele foi sepultado ali.
Então, ali na Capela de São Jorge, eles construíram um anexo. É um quartinho, gente. O povo brinca que é um puxadinho. E é um puxadinho mesmo, gente. Se você for... Não dá pra entrar lá, né? Mas eu acho que deve dar, assim, uns... Sei lá, uns 5 passos no máximo, assim, sabe? Então, deve ser, tipo, uns, sei lá, 6 metros por 6 por 6, vai, um negócio assim, sabe? É um quadradinho mesmo. Então, esse espaço foi construído, e quando ele foi construído, há muitos anos atrás, a mãe da Rainha Elizabeth ainda estava viva, foi enterrada, então, o pai, né? O rei George VI, ok? Depois faleceu a irmã do... Só que, assim, abrindo parênteses, só tinha espaço, isso aí foi construído para que fosse 4 pessoas ali, tá? 4 caixões. Tinha espaço para só 4 caixões. A Rainha Elizabeth, o Príncipe Philip, o pai e a mãe, tá? Só, fechou, valeu. Só que a irmã da Rainha Elizabeth, quando ela estava já numa certa idade, ela falou assim que ela queria ficar ali junto com eles, que ela não ia ser enterrada no cemitério lá real, que geralmente é Frogmore, que é um lugar muito... É como se fosse um lugar muito úmido, assim, sabe? Tanto que é onde foi construído... Acho que nesse caso é mausoléu, né? Que se fala mausoléu, tipo, é uma casa, entendeu? Tipo, é um lugar, assim, enorme, que é da Rainha Vitória. Só que todo mundo falava que o terreno não era exatamente preparado para isso, tanto que lá sempre vive fechado para reformas, porque é muita umidade e a pintura acaba caindo. Enfim, a Rainha Vitória com o Príncipe Albert estão lá, e vários. Eu queria ver se é aberto ao público. Eu tenho interesse de ir lá um dia, sabe? Nesse verão ou primavera, deixa começar a ficar um pouco mais quente o clima aqui. Esse ano eu prometi para mim mesmo que eu vou visitar o local onde a princesa Diana está enterrada. Quer dizer, não dá para visitar exatamente o local, mas dá para ver a ilha onde ela está, né? Ela está sepultada em Althorpe, que é a residência onde ela morava, né, com o pai e os irmãos, ok? E ela passou, assim, tipo... não sei quantos anos que ela, a partir de quantos anos que ela foi para lá, mas a adolescência ela viveu lá até a hora de casar, mais ou menos, né? Porque antes ela morou em Londres, mas enfim, o pai dela morava lá, era a casa oficial dela ali, né? Então era um lugar que ela gostava muito, por conta disso ela foi sepultada numa ilha, né? Que é um lago ali dentro dessa propriedade. E foi feito nesse lago para que não tivesse, né, nenhuma pessoa tentasse ali, né, realmente, sei lá, fazer qualquer coisa que fosse. E como ela já não era mais da família real, então ela não poderia estar dentro do... é uma confusão, né, gente? Uma confusão. Acho que ninguém estava esperando, obviamente, né? Uma mulher tão cheia de vida. Enfim, só abrindo um parênteses, né? Nossa, meu Deus, 8 minutos e a gente nem começou o papo do vídeo. Mas é assim que tá sendo esses vídeos de hoje, né? É um bate-papo, na verdade. Ninguém estava esperando, né? Ninguém estava esperando o que aconteceu com a princesa Diana. Tanto que todos os membros da realeza, eles têm um plano para quando acontecer. Morreu meu computador. Ai, meu Deus, peraí, voltamos. Eu tenho que tirar isso, né? Porque é meio chato, toda hora apaga aqui, né? Bom, beleza. Foca, Gisele. O que acontece? Assim, todos os membros da realeza têm um plano de como que vai ser quando a pessoa, né, for de arrasta para cima, qual que vai ser todo o protocolo, como que vai ser, né, como se fala, não é velório, o funeral, enfim, tudo isso, né? E todo mundo tinha um plano, só que a princesa Diana não tinha esse plano, né? E aí eles utilizaram o plano da rainha mãe. Pois é. E a rainha mãe só foi usar, ó, anos depois, né? Porque ela foi pra lá de 100 e poucos anos, assim. Acho que ela morreu com 103, 102 anos, alguma coisa assim. Então é isso. Esse verão eu quero ver se eu vou até essa propriedade que se chama Althorpe e vejo, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre, tá? Eu vou deixar no final, no card, pra vocês verem. Mas eu nunca cheguei a ir até lá, tá bom?
Bom, voltando ao assunto, né, que eu estava falando do puxadinho lá da capela de Capela de St. George, que fica ali, né, no Castelo de Windsor. Bom, enfim, então esse puxadinho, vamos dizer assim, era só para os 4. Mas a Margaret, ela não queria ficar lá em Frogmore, porque ela falou que, nossa, aquele lugar lá é um brejo, não quero. Aí ela decidiu ela falou que pra ela ficar junto ali de todo mundo, ela decidiu ser cremada. Então, quando ela faleceu, ela foi cremada e eles colocaram as cinzas dela ali junto com o pai. Então, ela foi a segunda a falecer. No mesmo mês, bem perto, assim, já faleceu em seguida a mãe dela, tá? E anos depois veio falecer, né, o príncipe Philip e depois a rainha Elizabeth. E ali estavam, então, os 5 juntos, reunidos, né, para toda a eternidade. Enfim, né? Tá bom? Então é isso. Vamos ver. Muitas pessoas também me perguntam, né, quando fala que é uma história de amor, realmente, se o príncipe Philip teve ou não uma amante, né? Olha, aparece alguma coisa lá no The Crown, né, que é o seriado da Netflix, e nós não podemos, na verdade, dizer que sim, nem que não. Não há nada, nenhuma prova, não tem nenhuma biografia, enfim. Se ele fez muito bem escondido, sabe? E não sei, não posso dizer que sim, não posso dizer que não, realmente. Porém, contudo, todavia, eu acredito que por ele ser de uma geração, por ele ter um histórico, né, a família totalmente desestabilizada, e querendo ou não, isso influencia muito na vida da cabeça de uma pessoa, e ele mesmo, né, a gente vai ver um pouquinho da história dele, para quem não conhece, isso acaba afetando muito. E ele, né, sendo de uma época, né, e sendo meio que normalizado, e ele sendo quem era, né, então devia chover, né, mulher para ele. Então, assim, eu no fundo, acredito que ele possa ter tido, sim, algum tipo de relacionamento, porém, isso não tira realmente o amor que ele, né, cultivou ali no casamento e o respeito que ele tinha, querendo ou não, né, pela esposa. Mas eu não coloco a mão no fogo. É isso que eu quero dizer, sabe? Tipo assim, eu não coloco a mão no fogo por ninguém, essa que é a verdade, tá? Mas é isso. Perguntam sempre se tem provas ou não. Provas eu nunca vi, tá? Não tem. E se fez, repito, fez muito bem feito, muito bem escondido, tá? Então, olha só, o casamento deles durou mais de 70 anos, ok? E antes deles serem Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip, ok? E o Duque, né? Duque de Edimburgo, porque esse título de Duque de Edimburgo, ele ganhou quando ele casou com a Rainha Elizabeth, que inclusive era duquesa de Edimburgo, ok? Hoje, o Duque de Edimburgo é o filho caçula do casal, né? O príncipe Edward, tá? Eu sempre confundo o Edward com o Andrew, né? O Edward, o caçula, é o Duque de Edimburgo. Mesmo depois, né, que o pai morreu, ele não era ainda o Duque de Edimburgo. Por quê? Por que tinha que esperar a Rainha Elizabeth morrer para, então, ele se tornar o Duque de Edimburgo? Porque a Rainha Elizabeth era a duquesa de Edimburgo. Então, não tinha como ter 2 duquesas de Edimburgo, né? Logo, eles esperaram, né, a Rainha Elizabeth falecer para, então, que o título fosse o filho, né, mais novo, o Duque de Edimburgo, e a esposa dele, a Sophie, a duquesa de Edimburgo, tá? Então, assim, ela era, na época que eles casaram, o pai dela estava vivo, era o rei George VI, e ela era a rainha Elizabeth. Desculpa, a princesa Elizabeth, tá? Ela era a princesa Elizabeth, e o Philip era o príncipe Philip da Grécia e Dinamarca. Eles eram primos, gente, primos de 3º grau, ok?
eu também fiz um vídeo sobre isso, explicando direitinho a árvore genealógica. Nossa, a gente deu um trabalho de fazer aquele vídeo, porque a árvore genealógica já dá um trabalho em si, né? Mas eu fiz certinho, dá pra explicar direitinho, sabe? Eu lembro até hoje. A Vitória, a Rainha Vitória teve uma filha chamada Alice. A Alice teve uma filha chamada Vitória. A Vitória teve uma filha chamada Alice. E a Alice teve, então, o príncipe Philip. Então, dali, sabe? Tanto um como o outro eram tataranetos da Rainha Vitória, ok? A Rainha Vitória teve 9 filhos, gente. 9 filhos. Então, todos os filhos acabaram indo para impérios, assim, na época, aqui da Europa, né? Então, naquela, sei lá, tipo, até 1800 e fumaça, os casamentos eram tudo acordos, né? Eram todos acordos, não era por amor, assim, eram acordos. Então, era a princesa de não sei aonde, casava com o príncipe de não sei onde, depois ia se tornar rei, e não era assim por amor, né? Era muito raro ter esse tipo de casamento, tá? Então, é isso. Mas, no caso deles, não foi exatamente o melhor partido, vou ser bem sincera. Por quê? Porque o príncipe Philip da Grécia e Dinamarca, ele era um príncipe que estava aqui na Inglaterra, porque ele era... ele estava fugindo, né? Ele estava exilado, vamos dizer assim. Ele estava exilado de uma época bem complicada, né, politicamente. Então, ele realmente estava meio que exilado. Ele não estava ele não tinha, né, ele não tinha o pai, a mãe. A história da mãe do Philip é fantástica. Um dia eu quero fazer um vídeo sobre ele, tá? Sobre ela, a Alice. Mas ele era um príncipe, mas era um príncipe, assim... pobre, né, de reinado, pobre de tudo, assim, né, e jogado no mundo. Esse rapaz, ele realmente, sabe, ele, né, sobreviveu aí a várias desgraças, literalmente, da família dele. O pai dele era um mulherengo, tá, mulherengo. Há quem diga que, inclusive, tanto homem como mulher, tá, já vi vários relatos, assim, que o cara era da... festa mesmo, tipo, ele não recusava nada. Então, gente, daí que eu falo que, de repente, né, pela história da vida dele, bem ou mal, deve ter sido muito forte, assim, se ele não teve nenhum caso extraconjugal, nossa, milagre, assim, sabe? Porque eu acho que tudo deve ter levado para que, assim, ele tenha tido algum tipo de caso, mas, como eu disse, né, ninguém sabe, ninguém pode dizer que, né, mas nada me surpreenderia se ele tivesse tido, tá? Ok, vamos lá. Então, ele não fazia parte, né, quando ele casou com a rainha, quando ele casou com a princesa, né, aí ele teve que deixar, tanto ele teve que deixar a religião dele, né, que ele era ortodoxo, que ele era príncipe da Grécia, né, então tem toda aquela coisa da religião, então ele teve que se converter, né, para a igreja Church of England, que é a protestante, né, a igreja protestante, e ele também teve que, né, tirar todos os títulos dele. Ele não era príncipe, então, quando ele casou, ele virou o Duque de Edimburgo, tá? Só anos depois, com uma carta, como que se chama? Carta... Oh, meu Deus, carta... Esqueci o nome. Mas é uma carta que a rainha escreve e que deram aí, então, o título de príncipe para ele, tá bom? Príncipe Philip, tá? Ok. Eles eram 5 anos... o príncipe Philip era 5 anos mais velho que a rainha Elizabeth, tá? Então, enquanto ela tinha 13 anos, ele tinha 18. E foi nessa época que a, então, princesa Elizabeth, com 13 anos... olhou, né, para aquele menino de 18 anos e falou, oh my God, tipo, oh, blimey, né?
Olha lá, era o verão de 1939. 39. Ele era 5 anos mais velho que ela, tá? E, ele ia entrar para a carreira militar, para a Marinha, tá? Ele ia entrar para a Marinha. Ele sempre foi apaixonado por tudo que é referente à Marinha. Tanto que no no funeral dele, assim, todos os... o funeral dele foi muito lindo, gente. Foi muito lindo. Tinha muitos toques, assim, os jeitos, apitos, tudo que é bem do mar, assim, porque diz que tem um apito que é bem, sei lá como que se fala, assim, bem alto, assim, né, um apito bem alto, porque diz que com o barulho das ondas, você consegue escutar aquele apito, né, então teve muitas, peraí, qual que é o termo? Muitos detalhes, e exatamente sobre, né, essa parte da Marinha, que ele sempre foi apaixonado pela Marinha, e também a parte com relação a cavalos, que ele inclusive fundou, assim, um esporte aqui, que era como se fosse a carruagem, né, que anda com carruagem, assim, e tal, com cavalos, enfim, isso aí é outra história, né. Então, o que aconteceu? O rei George VI, pai da rainha Elizabeth, ele ia em vários lugares, assim, tal, e ele acabou indo em uma das escolas onde ele se formou, pelo que eu entendi, né, como que é? Britannia Royal Naval College de Dartmouth, é um college. College deve ser, então, aqui nesse caso, uma escola secundária, assim, sabe? É onde o príncipe, o então, né, príncipe Albert, que é o pai da rainha Elizabeth, antes de ele ser rei, ele é o Albert, né, Alberto. Então, quando ele era jovem, ele frequentou esse college, tá? Esse college, que é de colégio, eu acredito, não sei se é colégio ou se já é como se fosse uma faculdade, tá? Porque temos college aqui, que na verdade o termo é college, mas é de faculdade. Enfim, é um lugar onde ele estudou. E ele foi lá visitar. E ele foi visitar com a esposa e as 2 filhas, a princesa Elizabeth e a princesa Margaret, né? Que era mais nova que a rainha Elizabeth, ok? Aí, o que aconteceu? Nessa escola, por coincidência, tinha um membro da família real aí, né, tipo, europeia, que era o príncipe Philip, com então 18 aninhos, né? Sim, né? Secundária, né? Escola secundária. Então, o que acontece? O diretor lá dessa escola, que ia receber o rei, falou assim pro Philip: olha, tua prima tá vindo aí, você tem como você, né, fazer as honras da casa aí pra ficar junto com as princesas e mostrar a escola, ficar aí conversando com elas? Aí ele, não, beleza, fico sim. E foi então o primeiro encontro da princesa Elizabeth com o príncipe Philip. Tem imagem disso, gente, olha que lindinho. Olha que fofinho. Então é o seguinte, eles estavam ali jogando um jogo cricket, que chama, né? Sabe aquele que tem uma bola e você, como se fosse um martelo grande que você bate na bola? Então, se eu não me engano, eles estavam fazendo isso, assim, sabe? Eles estavam jogando e foi tirada uma foto. Não sei se tem vídeo sobre isso, mas é aqui, ó, a princesa Elizabeth, então com 13 anos aqui, tá? E o príncipe Philip com 18 na época, tá? Olha que legal. Então, essa foi a primeira vez que eles se encontraram e a princesa Elizabeth já falou: então tá bom, né? Quer dizer que esse é meu primo. Tá bom. E aí, ela olhou pra ele olhou pra ela, e eles falaram assim: quer saber? Vamos casar e ficar 74 anos juntos, casados? Vamos ter 4 filhos, 8 netos e 12 bisnetos? Vamos viajar pelo mundo, porque eles viajaram o mundo, né, gente? A Austrália, a América, eles rodaram o mundo juntos, né?
tá? E então, né, só voltando então à idade, 74 anos de casamento, gente, vocês têm noção? 74 anos, ok. Vamos começar a ver algumas fotos então aqui. Bom, antes de tudo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois que ela encontrou, né, ele ali, eles continuaram a manter contato. Daí começou a Primeira Guerra Mundial, desculpa, a Segunda Guerra Mundial, né? Eles continuaram mantendo contato até por cartas, né? E então, depois que acabou a Segunda Guerra, foi então que eles anunciaram que eles iriam casar, tá? Eu vou mostrar aqui a foto do casamento deles. Olha só que bonitinho. A princesa Elizabeth e o príncipe Philip, tá? No dia do casamento, dia 20 de novembro de 1947, tá bom? E aí, logo em seguida, gente, ela já teve o príncipe Charles, ok? E logo em seguida, a princesa Anne. O príncipe Charles, olha só, ela casou em 47. E o príncipe Charles nasceu em 1951. Então, bem, né? Bem, realmente pertinho um do outro. Eu acho muito linda essa foto, olha só. Então, em 1958, ok? Bom, foi passando o tempo, né? E, bom, aqui ela já era rainha, será? Quero ver aqui, que ano que eu falei aqui? 1958. Sim, ela já era rainha, né, gente? Quando ela casou com o príncipe Philip, ela era princesa ainda, né? O pai dela só faleceu. Que ano que eles casaram? 1947. O pai dela faleceu em 1952, ok? Então, quando eles casaram, ele continuou na Marinha, ele tinha uma carreira, ele pensou que o sogro dele ia viver muitos anos ainda, né? Ele não morreu velho, ele faleceu de câncer, tá? Ele tinha câncer no pulmão, mas porque ele fumava muito, tá? Ok, então quando eles estavam casados, eles foram para Malta, que é uma ilha, né? Aqui na Europa, e eles passaram anos lá vivendo uma vida, tipo assim, de casal. Ela ia no mercado, ela conhecia as pessoas lá, tudo. Então ela vivia uma vida realmente super, assim, com 2 crianças, tal. E ela era uma esposa e cuidava das crianças e, né, o marido ali pra Marinha. Só que em 1952, o rei começou a passar mal, né, porque ele estava se recuperando do câncer e tal. E aí eles foram ajudar numa viagem, né, que eles tinham que ir pra África, pro Quênia, né, passar por vários países, mas nesse momento eles estavam no Quênia. E foi então que o rei George VI faleceu. Ele faleceu dormindo, né? Ele teve uma trombose, alguma coisa assim. Mas em consequência realmente do câncer, né? E foi então que ele teve que abrir mão de tudo, né? Ele que contou, inclusive, né, que estava notícia pelo mundo, já que ele tinha falecido, e ele contou, então, né, para então Rainha Elizabeth, né, que ela era rainha porque o pai dela tinha falecido. Ok, a carreira dele militar ele teve que simplesmente desistir de tudo para realmente acompanhar, então, esse novo serviço dele, que era o marido, né, da Rainha Elizabeth. Ele não poderia, então, ter essa carreira militar. Eu acredito que seja algo que realmente deve ter pego muito para ele, né, porque um cara tão ativo, né, ele participou da guerra, ele teve um papel fundamental em algumas batalhas, então, assim, do nada, assim, ele se viu, né, indo em clubs, que ele ia em grupos, assim, que tem sociedades aqui em Londres, assim, até hoje, né, existem esses grupos, assim, de homens que vão e tal, né? Então, mais uma, né, assim, tipo, sei lá, enfim, né, mas ele acabou tendo um pouco de... Ele começou a não ter muito, né, assim, ficou meio perdido, acho que nesses primeiros anos, em que ela tinha muita função para aprender ali como rainha, né, e acho que ele ficou um pouco perdido, assim.
Olha lá, então em 1951, essa foto, deixa eu ver, quando que é essa foto? Não sei. Mas nessa época, né, tava ali o Charles com a princesa Anne, né, eles tinham 2 filhos. E em 1965, a rainha, o príncipe Edward, a princesa Anne, o príncipe Charles e o príncipe Andrew, aqui com a mãe e o pai, tá? Em 1965, ok? Então a família aí já eram 4 filhos, então. Vou passar aqui umas fotos aleatórias, tá? A gente vai falando aqui. A rainha e o príncipe aqui no castelo de Windsor em 1987, tá bom? Olha lá que legal essa foto. Aqui essa foto deles em 2016, na comemoração de 90 anos de aniversário da rainha Elizabeth. Ai, gente, que saudade desse tempo, meu Deus do céu, né? Olha só, essa época eu já morava aqui, tá? Eu vim pra cá em 2011, então eu lembro dessa comemoração, tudo, mas nessa época eu sequer imaginava ir pra rua realmente ver. Esse aqui é o The Mall, né? Uma rua bem que dá. Lá atrás é o Palácio de Buckingham, tá vendo? Então ela provavelmente saiu ali do Palácio de Buckingham pra ir pra algum lugar, não sei. Mas, enfim. É muito lindo, né? Ah, deve ser o Troop de Color, né? Que é geralmente no verão. Então, ela deve ter ido assim, em vez de ir de cavalo, porque às vezes, antigamente ela ia a cavalo, né? Então, agora ela tava ali no carro. Vou mostrar agora umas fotos do próprio Príncipe Philip, tá bom? Já que é aniversário do falecimento dele, né? Então, eu vou falar alguns fatos agora sobre ele, tá bom? Aqui é uma foto na época que ele era tenente, ok? Antes do seu casamento com a princesa Elizabeth. Tá bom? Olha só, 1947. Elizabeth não era boba não, né, gente? Vamos combinar? Então, eu vou falar alguns fatos sobre o príncipe Philip, tá? Ele nasceu no dia 10 de junho de 1921, ok? Ele nasceu como príncipe Philip da Grécia e Dinamarca, isso eu já falei, né? Ele nasceu na ilha de Corfu, ok? Uma ilha grega, né? E na época do seu nascimento, ele era o 6º na linha de sucessão ao trono grego, ok? Os seus pais eram o príncipe André, da Grécia, e a princesa Alice de Battenberg, ok? Battenberg, o nome. Ele era o único filho ele era o único filho homem, tá? Mas no total eles tiveram 5 filhos, 4 irmãs mais velhas, ok? E lembra que eu falei para vocês que ele não era o melhor partido para a Rainha Elizabeth? E eu vou dizer o porquê. Porque essas 4 irmãs dele casaram com alemães, né? Assim, grandes, assim, tipo, sei lá exatamente com quem que eles casaram, mas eu sei que eram alemães. Então, a época, né, da Segunda Guerra, a Alemanha era uma coisa assim, exatamente, tipo, uau, né, eram inimigos aqui, né, por causa da guerra. Então, por conta disso, por essa relação da família do príncipe Philip né, com a Alemanha. Tanto que no casamento deles, nenhuma irmã veio pro casamento, tá? Uma, inclusive, já tinha falecido, mas em um acidente bem grave, já vou falar sobre ele. Mas a mãe dele veio, o pai não, o pai acho que já tinha falecido, e a mãe dele veio, tá? Tanto no casamento como na coroação. Olha que loucura, né? Quando eles foram embora ali, né? Ali da Grécia, o seguinte, primeiro eles foram para Paris, ok? Ficaram na casa de uma tia muito rica, a princesa, uma das princesas ali da Grécia e Dinamarca. E aí, o que aconteceu? Olha só, essa princesa, inclusive, ela era conhecida por dar muita
muito apoio financeiro pro Freud, né? Conhece Freud? Freud. Então, olha só, aguarde na linha, pega essa informação. Mais tarde, o Philip, né, ele foi enviado para morar com seus parentes na Grã-Bretanha, enquanto seu pai se estabeleceu em Mônaco. Olha, imagina a festa que ele não fez lá em Mônaco, né? E a sua mãe, ela tava num burnout, ela, mulher, tipo assim, ficou, sabe? Como eu falei, a história da vida dela é realmente cheia, né, de coisas desde que ela nasceu. Mas ela foi internada em um asilo na Suíça. O asilo, na verdade, é tipo um manicômio, entendeu? E aí, quem que tratou ela? O Freud. O Freud tratou ela. Só que, assim, tipo, eu adoro Freud. Assim, eu gosto de muita coisa. Não entendo muita coisa, né? Porque é difícil. Mas sabe-se que Freud fez muita coisa assim que, meu Deus do céu. Só que lá no começo, né? Depois ele foi analisando melhor e começou assim a escutar os seus pacientes, né? Só que antes, né? Ele fazia umas coisas assim que, meu Deus, né, Freud? Nem Freud explica. E uma dessas suas pacientes era a mãe do Philip. Ela levou choque, ela levou, sabe, tipo, fizeram coisas horríveis com ela, que era o que era feito, né, nessa tal da psicanálise primórdia, né? Então não dá nem pra, enfim, eram os primeiros passos. Felizmente ele mudou lá toda o caminho, né? E hoje temos aí a psicanálise que salva vidas, né? Felizmente. Olha só, aqui tem alguma informação sobre a tragédia que aconteceu com uma das irmãs dele, ok? A adolescência de Philip foi marcada por uma tragédia. A sua irmã Cecília foi morreu, né, junto com seus sobrinhos em um acidente de avião, ok? E eu acredito, se eu não me engano, que ela estava grávida, inclusive. Parece que ela entrou no trabalho de parto, alguma coisa assim. Foi realmente uma morte bem trágica, tá? É um acidente de avião, ok? E também o seu tio, que era o guardião dele, Lord Milford Haven, ele morreu de câncer na medula óssea, pouco depois dos 16 anos, deve ser 16 anos do príncipe Philip, né? Então, foi uma época bem difícil, né? Porque era quem estava cuidando dele, né? Que era o guardião dele, vamos dizer assim, né? Que era o tio dele. E olha aí, né? O câncer aí rondando a família, né? Então, todas as suas irmãs casaram com príncipes alemães, tá? Príncipe, ok? Então, realmente, isso foi uma das dificuldades aí, do conflito aí, né? Quando o mundo entrou, na verdade, quando né, a Inglaterra entrou em guerra contra Hitler. Então, imagina, né? Mãe, pai, tô namorando com o Philip, né? Philip, que as irmãs são casadas com príncipes alemães. Então, claro, né? Que, querendo ou não, realmente, eles deixaram assim, tudo bem, querem engatar aí num relacionamento sério, deixa terminar, né, a Segunda Guerra, aí nós conversamos. E aí eles pensaram assim, tipo, isso aí não vai dar em nada, eles vão, né, nada, eles esperaram acabar para então anunciar o noivado deles, sim. Tá, mais alguma informação, deixa eu ver aqui. Eles se casaram na Catedral de Westminster, que fica ali do lado do Big Ben, ok? Em 20 de novembro de 1947. O casamento deles é o casamento real mais antigo da história. Pô, também 73 anos, gente. 73, né? 73 anos, é. O casamento foi transmitido pela rádio e ouvido por 200 milhões de pessoas, ok? O primeiro casamento que foi transmitido pela televisão, se eu não me engano, foi da princesa Margaret, ok? E o primeiro casamento transmitido em cores, né? Foi da princesa Anne. Mas eu não tenho muita certeza disso, não. Tô falando aqui meio assim, sabe? Mas eu acho que é isso sim, tá? Então, olha só. Ok? No casamento, a mãe compareceu, tá? Ao casamento deles,
mas as irmãs não, porque, né, os maridos não foram convidados, obviamente, ok? Ok, no dia do casamento, ele recebeu o título, então, de Duque de Edimburgo, ok? Entre outros títulos também, tá? Título de conde, título de barão, e por aí vai, né? Tá? Ok. A primeira casa, olha só, a primeira casa do casal foi Clarence House, onde o rei Charles vive hoje, tá? A Clarence House, que fica ali bem pertinho do Palácio de Buckingham, ok? Mas também passaram um ano morando no exterior, em Malta, como eu falei, né? Alugando a Vila Guardamangia, que é como se fosse uma casa, né? Eles chamam de vila, né? Enquanto Philip servia na marinha de lá. Ok, eles tiveram 4 filhos, né? Charles, Anne, o Andrew e o Edward, ok? Ok, os 2 primeiros filhos, né, o príncipe Charles e a princesa Anne, nasceram quando Elizabeth ainda era princesa, ok? O príncipe Andrew e o príncipe Edward nasceram, então, uma década depois, quando ela já era rainha. Por isso que falam que o príncipe Edward é o filho preferido dela. Por quê? Porque na época que ela se tornou rainha, gente, foi assim uma tempestade, né? Então ela foi aprender a ser rainha, ela trabalhava um monte, ela não teve muito contato, né, com as crianças que eram pequenas ainda. 10 anos depois, né, chegou o Andrew, e aí ela já conhecia bem o trabalho, ela pôde parar um pouquinho para curtir, né, essa primeira infância aí do Andrew. Então, por isso que falam que ela gosta mais do Andrew do que de todos os filhos, né? Mas é mais por conta disso, eu acredito, e eu já vi vários relatos com relação a isso, tá? Ok, deixa eu ver mais informações. Uma coisa, tá? Lembra que eu falei pra vocês, né, como tava complicada essa relação com a Alemanha e tal. Só que a família real, né, a princesa, a rainha Vitória, o príncipe Albert, todos eles são da Alemanha, né? Eles foram criados com a língua, né, alemão, eles falavam alemão. Não, desculpa, a princesa, a rainha Vitória não nasceu na Alemanha, não. Ela nasceu ali no Palácio de Kensington, ok? Ok, mas vem, né, da origem alemã, ali da casa Hanoveriana, como que é? De Hanover, ok? Que é da cidade de Osnabrück, ok? Que, pasmem, da onde vieram meus ancestrais, tipo assim, os meus tataravós, sei lá o quê, bisavô, tataravô, eu acho que é meu tataravô, né? Eu tenho direito à cidadania, né? Como vocês podem ver, obviamente, os meus cabelos loiros e meus olhos verdes, eu tenho cidadania alemã. É verdade, tá? E os meus, né, por parte de mãe, eles vêm de uma cidade chamada Osnabrück, e é de lá, Osnabrück, que vem o George I, que quando a rainha Anne morreu, não tinha filhos. Ela teve lá 500 mil filhos, só que nenhum sobreviveu. Então, ela assinou um termo lá que não poderia ser católico, o cara tinha que ser protestante. E aí foi procurando, pegaram lá um primo distante da onde? Lá da Alemanha. E ele veio lá de Hanover, por isso que falam que daí é a casa de Hanover, ok? Ok. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô falando que... Sim, ok. Então, a origem veio muito, né, da família alemã. Depois veio a guerra, ok? E aí, o George V, que é o avô da rainha Elizabeth, tava lá na Primeira Guerra Mundial, com o nome, né? Como que é o nome? Peraí. É difícil decorar esse nome, né? Então, o príncipe Albert, que casou com a rainha Vitória, era príncipe Albert of Saxe, Coburg and Gotha. Então, é um nome super, ultra, mega, né? Ali o nome do lugar onde eles, né, era o principado lá, sei lá como que fala, mas é Saxe, Coburg and Gotha. Então, esse era o sobrenome da família ali, da casa, né? A partir do momento do príncipe Albert com a princesa Vitória. E foi passando, né, de geração em geração. Só que na época da primeira Guerra Mundial, tá? Que a Alemanha era inimigo também, né,
da Inglaterra. E então, o que aconteceu? Os soldados iam pra guerra e falavam assim, como assim? Peraí, a gente tá lutando por um rei que é alemão, olha o nome do cara, Saxe-Coburg-Gotha, né? Então, como que a gente tá lutando? Então, foi que o rei, né, junto lá com os políticos da época, mudaram o nome. E então a família passou a se chamar Windsor. Windsor, né? Em português, que tem muita gente que fala Gisele, você fala Windsor, mas é Windsor. Gente, em inglês britânico, bem, né? Aqui se fala Windsor. Mas pode falar Windsor, Windsor, não tem. Como que é o certo? É porta, ou porta? Não tem, é o significado da palavra. Então, independente se você fala Windsor, como eu, né? Eu falo com o inglês britânico, ou Windsor, que é o inglês, sei lá, que é a palavra, né? Que o brasileiro vai ler, Windsor. Eu a vida toda falei Windsor, só aprendi a falar Windsor, porque realmente você acaba, né, escutando tanto que você acaba replicando. Então, o que aconteceu? Então, a família passou a ter esse nome, Windsor, ok? Então, a partir do momento que começaram a nascer as crianças, o sobrenome era Windsor, ok? A casa é House of Windsor, a casa dos Windsor, a nova, né? A nova ali, o próximo sobrenome ali das famílias, né? Então, é o seguinte, ó, então, era a casa de Windsor, tá? Que a rainha Elizabeth, ela continuou após o casamento com o príncipe, com o então, né, Duque de Edimburgo. Só que ele estava na esperança que ela mudaria o nome dessa casa para a Casa de Edimburgo, para ter o mínimo, assim, de referência a ele. Porque até então, Anne e o Charles tinham o sobrenome de Windsor. E ele não tinha nada de Windsor, né? Então, ele não deu o sobrenome para os filhos, para os primeiros filhos, tá? Então, isso foi realmente uma coisa que também pegou. Ele realmente ficou muito chateado com isso. E ele teve muitas conversas com o primeiro-ministro aí, Winston Churchill. E, de qualquer forma, como a rainha ainda era muito nova, ela não tinha ainda muito, né? Ali não entendia muito bem dos Paranauê, né? E aí ela teve que ceder, até porque tinha outras matriarcas ali, né? Que era a mãe e a avó. Não, a avó já tinha morrido na época da coroação, já tinha morrido. Mas ela tava ali, né? Tava junto e acredito que... Não, nessa época a avó não tava, mas a mãe era uma pressão bem forte, né? Pra não, continua aí como casa de Windsor, tá bom, muito bem, obrigado. Deixa lá o Philip quietinho que ele já esquece. Mas não, ele não esqueceu, ele continuou a encher o saco de todo mundo e com razão, né? Porque ele falava assim, ó. Ele falava assim, não sou nada além de uma maldita ameba. Sou o único homem no país que não está autorizado a dar o seu nome aos seus próprios filhos, tá? Essa é uma frase que falam que ele disse, tá? Por conta, né, do fato da esposa e os filhos não terem recebido o sobrenome dele, e isso teria realmente incomodado bastante o Philip, ok? Em 1956, tá? Não, isso é outra coisa. Ele criou um grupo lá, enfim, ele era muito esportista, assim, tal, né? Então, ele criou um prêmio que é muito conhecido aqui, mas isso eu não vou falar muito aqui, porque não tem muita... Bem rápido, tá? Ele criou um prêmio, ele fundou um prêmio chamado Duque de Edimburgo, tá? E realmente é um prêmio, assim, que é bem conhecido por aqui. Mas isso eu não vou falar porque acho que não tem muita importância para o público brasileiro, na verdade. Aí, gente, como ele tinha muito tempo vago, né? Porque ele acabou saindo da Marinha, ele não tinha, né, trabalho. Ele começou a pilotar a aeronave, ele conseguiu licença de piloto de helicóptero, isso em 1956, tá? Gente, olha só, ele foi nomeado príncipe em 1957, ok? E aí ele começou também a ser patrono de várias instituições de caridade. Patrono é aquele cara que dá
o nome dele, o suporte, assim, tipo, eu gosto dessa instituição de caridade, então eu sempre vou fazer algum evento aqui e chamar, né, a atenção dessa instituição para que ele possa, né, assim, cada vez mais render, assim, sei lá, tipo, arrecadar fundos, tal, né? Então ele passou a ser patrono de mais de 800 instituições, vocês têm noção? Pois é. E ele também sempre foi muito assim da tecnologia, assim, ele sempre foi muito da tecnologia, ele sempre gostou de testar, inclusive ele que foi o cara que sempre colocou assim, uma visão, sabe? Tanto que teve um documentário que foi feito ali na BBC, que inclusive nesse documentário, se eu não me engano, tá no YouTube, se chama Família Real, foi em 1969, se eu não me engano, que lançaram esse filme, ok? E mostra, inclusive, uma viagem que a Rainha Elizabeth fez no Brasil, tá? Uma parte desse filme é no Brasil. E eles vão para São Paulo, eles vão para Bahia, se eu não me engano, Salvador, eles vão para São Paulo, Rio de Janeiro, se não me engano, enfim. Eu, inclusive, comecei a fazer o roteiro desse vídeo há muito tempo atrás e não terminei. Eu vou ver se eu pego esse roteiro aí de volta, porque é muito interessante. Vocês sabiam, inclusive, que foi a Rainha Elizabeth que inaugurou o MASP, ali em São Paulo, aquele museu lindo, maravilhoso, suspenso, assim, ela que realmente inaugurou ali, né, esse museu. Muito interessante, eu não sabia, você sabia? Então, ele fez, assim, essa abertura, porque o que acontece? Tinha uma época que o pessoal já não estava gostando muito da família real, essa coisa assim, sempre tiveram esses momentos, assim, que a família real estava embaixo e tal. Então, ele foi um cara muito mente aberta, que ele falava assim, gente, a gente tem que deixar o povo entrar na nossa casa para ver que a gente tem trabalho para fazer, vamos, né? O cara foi o social media da época. E aí, fizeram lá o documentário, só que a rainha detestou esse documentário, detestou, porque ela não gostou de se ver no vídeo, né? Ela não gostou de escutar a própria voz, ela pediu para tirar tudo do ar, então realmente foi algo que não estava legal. E ele sempre se envolveu, assim, em fazer vídeos, ele tinha uma dicção muito boa, ele apresentava alguns programas alguns documentários, ele escreveu livros, ele sempre estava envolvido em assuntos ambientais, tecnológicos, de cavalos, sobre animais, enfim. Ele é o precursor, na verdade, dessa história de ecologia, de sustentabilidade. Ele sempre falou sobre isso há muito tempo, coisa que né, de um tempo para cá que falam muito sobre, mas ele falava isso, né, desde o tempo do EPA. Olha aqui, gente, tá falando que ele foi o primeiro membro da família real britânica a ser entrevistado na televisão em maio de 1961. Vou procurar essa entrevista, hein? Deve ser muito interessante. Ele foi fundamental na restauração do Castelo de Windsor, depois que ele sofreu um incêndio em 1992. E serviu como presidente do Comitê de Restauração. Eu, né, uns 2 anos atrás, eu ia bastante no Castelo de Windsor, porque quando você vai uma vez, você ganha anuidade. Você pode ir quantas vezes você quiser durante o ano, que você paga uma vez só a entrada, né? Então eu acabei indo muitas vezes, um pouquinho antes da Rainha Elizabeth morrer, tá? Realmente essa parte que eles falam são partes assim maravilhosas, porque tinha muita madeira que escondia algumas partes, assim, sabe? E quando pegou fogo, tudo aquilo caiu e começou a aparecer várias coisas, assim, sabe? Então é sobre isso que eles estão falando. É realmente fantástico, né? Essas obras antigas, essas construções, nossa, de centenas de anos, né? Então tá construído de uma certa forma que ninguém pode mexer. Só que, de repente, um incêndio acaba, né, descobrindo, né, realmente, literalmente descobrindo determinadas coisas que jamais seriam descobertas se não tivesse um incêndio. E ele realmente sempre ficou aí nessa... Esse eu vi um documentário, ele guiando lá as pessoas e mostrando, olha, descobrimos isso daqui, tá... O interessante é saber que esse incêndio começou em uma das capelas ali do Castelo de Windsor. Uma das capelas, eu acredito que não, na capela, né? Hoje, essa capela,
que era, né, onde pegou fogo, não é uma capela, mas o público tem acesso ali, tá? Tem acesso, a gente consegue ver onde começou o fogo, e a capela acabou indo para um lugar mais privado, porque o palácio, né, ali o Castelo de Windsor, é como se fosse um U, tá? Então, assim, você consegue ver o L, digamos, entendeu? Você consegue só... Não, é o U. O L é como se fosse toda a parte privada da família real. Não dá pra entrar. E ali, nessa parte, né, do U, você consegue ir lá visitar. E antigamente, essa parte toda era fechada. Inclusive, a capela era ali e onde começou o fogo. Inclusive, daí eles começaram a abrir todos os castelos, os palácios. Gente, inclusive, tem muita notícia legal falando também que eles vão abrir o Palácio de Buckingham, inclusive ali nessa parte ali onde eles dão um tchauzinho, assim, sabe? Você vai conseguir chegar até lá. Ano passado eu fui no Palácio de Buckingham. É lindo, gente. Sem dúvida nenhuma, pra mim, é um palácio mais lindo que eu já visitei até hoje. Sério, eu fiquei assim, sabe, de boca aberta com a pintura, com os quadros, com a decoração. É maravilhoso, é lindo lá. Eu entrei na sala do trono, mas ali onde eles ficam não dá para entrar, sabe? Então eles vão abrir essas salas para o público. Quero ver se eu vou nesse verão, mas a sacada ali em si, eles não vão deixar fechada, mas você vai conseguir ver a imagem, assim, tipo, a visão que eles têm ali pro The Mall, que é aquela rua, né, longa ali na frente do Palácio de Buckingham. Reza a lenda que ele detestava a ex-esposa do príncipe Andrew, que é a Sarah, né, a duquesa de York. Isso depois, né, ela foi pega, tiraram foto dela com o amante chupando o pé dela. Tem vídeo no canal falando sobre esse escândalo, hein? Procura lá. Escândalo, família real, Sarah, duquesa de York, não sei, procura, eu fiz, tá? E, gente, nossa, tô cansada. Meu Deus, que vídeo comprido, né? Tem alguém aí ainda? Se tiver, escreve aí uma palavra. Deixa eu pensar aqui. Alice. Escreve Alice. Em homenagem à princesa Alice, mãe do príncipe Philip. Quero ver. Escreve aqui embaixo. Princesa Alice. Alice, só Alice, tá bom? Pra saber que você chegou até o final e que você tá gostando. Inclusive, não esquece do meu joinha, que é muito. Muito, 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 realmente, para saber que vocês estão gostando. E muito obrigada, tá? Pelos comentários que vocês têm feito, enfim. Outra coisa, para finalizar, né, gente? Chega, pelo amor de... Já deu, né? Vamos falar, então, já chegando no final, né? Né, com a morte da princesa Diana em 1997, foi, né, segundo muitas pessoas, o príncipe Philip que persuadiu ali o príncipe William e o príncipe Harry caminharem atrás do caixão. E, segundo muitas pessoas, ele falou assim: se vocês não andarem, eu acredito que vocês vão se arrepender mais tarde. Se eu caminhar, vocês caminham comigo, sabe? Então diz que aconteceu isso, né? Pra que pelo menos o Harry, né? O Harry era uma criança, né, gente? Meu Deus, assim, quantos anos ele tinha? O Harry, ele tinha 12 anos, eu acredito, porque ele não tinha começado a escola secundária. Aqui, a escola secundária começa com 11 anos. Então, eu acredito, assim, você completa 11 anos e daí chega setembro. Ele faz aniversário bem pertinho de agosto, né? Então, provavelmente, ele estava no último ano da escola primária. E aí, ele era uma criança, gente. Gente, ele tinha a idade do meu filho mais velho. Meu Deus do céu, não dá pra acreditar. Realmente é uma situação que eu não sei se fosse nos dias de hoje. Eu acho que isso deve ter causado muito trauma no pequeno Harry, né? Porque é uma situação assim que, imagina, se eu estive presente ali no funeral da rainha Elizabeth e foi um clima realmente denso, foi um clima realmente que sério, eu não tenho como explicar o que foi participar daquilo. As pessoas chorando, é realmente um clima bem pesado.
Mas era a Rainha Elizabeth, que teve uma vida toda, né? As pessoas, né, bem ou mal, já estavam esperando por esse momento. Mas a princesa Diana foi uma coisa assim fora da realidade, porque era uma mulher jovem, as pessoas realmente estavam em estado de choque, as pessoas choravam na rua. Então, expor essa criança, o Harry era uma criança, esse movimento de andar naquela rua, e eu vi, né, no dia que eu tava lá assistindo o funeral, o caixão da Rainha Elizabeth, a mesma coisa, do caixão da Diana passar, eu vi o caixão da Rainha Elizabeth passar por mim, assim, né? Então, estava novamente ele andando do lado do irmão, andando, então, com o pai, que também estava atrás do caixão ali da princesa Diana. Da princesa Diana estava o irmão dela, o Charles, que também se chama Charles, os filhos William, Harry e o avô, né? Então, realmente, ai, complicado, né? Mas então diz que foi o próprio avô que falou, não, você, né, vai se arrepender se você não for. Eu acredito que, ai, eu não sei, se fosse hoje, eu acredito que se pudesse escolher, teria sido muito bom poupar pelo menos o Harry, que era uma criança na época, tá? Então diz que foi ele que convenceu, ok? E acho que é isso, né, gente? Nossa, muita informação, tem muita mais informação aqui. Mas eu acredito que seja mais ou menos isso de mais interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, eu tô até com dor de garganta de tudo que eu falei. 1 hora de vídeo, gente. Será que vai ter alguém que vai chegar aqui? E eu pensando que esse vídeo ia ser curtinho, hein? Mas eu sei que tem muita gente aí que tá gostando dos vídeos nesse estilo, como se fosse uma conversa. Teve gente que falou assim, José, parece que você é minha amiga, parece que eu tô falando com você, sei lá, tipo, é uma amiga aí de Londres, né? Eu tô adorando os comentários de vocês, muito obrigada. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aí mais uma história de amor, né? Querendo ou não, o príncipe Philip e a rainha... a Rainha Elizabeth aí tiveram uma vida longa. Óbvio, né? Que deve ter tido altos e baixos, porque casamento sem esses altos e baixos não é casamento, né, gente? Vamos combinar. E seja da realeza, seja rico, seja pobre, seja... Não tem, sempre vai ter esse... O importante é passar como sei lá, tipo uma montanha-russa, né? Vai, sobe, desce, vai, mas segue em frente, nunca parar, né? Porque se parar é porque deu pane, né? Não, segue em frente e não para. Não para, não para, não para, não. Então, vamos ver aí o tema de amanhã, tá bom? Um beijo pra todo mundo, muito obrigada, não esquece meu joinha e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!